de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Essa por ele, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Enche este lugar com tua glória. Visita cada coração. Você que deseja, diga: nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche, Senhor. enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Solta a voz, igreja. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Você pode levantar suas mãos e dizer: te damos honra. Toda glória seja dada ao teu nome, Jesus. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, amém? Romanos capítulo 7, verso 24 e 25. Quem quiser, em reverência à palavra, ficar em pé, fique. Quem não quiser, não pode, não fica, amém?
criança no colo, alguma coisa assim, fica à vontade, não é obrigado também, tá bom? Só quem não pode, né? Mas vamos ler com atenção e deixar o Espírito Santo falar conosco. Paulo escreve assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Espírito Santo fala conosco. Precisamos muito, Deus, muito te ouvir. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, meus irmãos. Queridos, nosso tema hoje é graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus por Jesus Cristo. Mais forte. Graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que nós lemos foi escrito por Paulo. O apóstolo São Paulo disse nesse texto que ele era um miserável, na versão que eu tenho diz desgraçado, escravo do pecado. E ele foi isto até quando? Até o dia em que ele teve o encontro com Jesus Cristo. Este encontro que está registrado no livro de Atos, no capítulo 9. Nós não dispomos de tempo para lê-lo, mas você pode ler na sua casa. Atos capítulo 9, o momento em que Paulo, que ainda era Saulo, teve o encontro com Jesus. Neste encontro, irmãos, Paulo ficou cego. A luz brilhou tão forte, a luz de Jesus. Ele mesmo perguntou: quem és tu? A voz disse, através daquela luz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diz as Escrituras que ele caiu da sua cavalgadura e ele ficou cego por 3 dias. E durante esses 3 dias que ele ficou sem ver, irmãos, eu acredito que nesse momento ele teve tempo para refletir em tudo. E ele teve na sua experiência algumas mudanças que impactaram sua vida. 3 dias e 3 noites sem ver, a sua compreensão, a compreensão que ele tinha de Deus mudou. As suas convicções mudaram. Até então o seu senhor era o pecado, e o seu senhor também mudou. Enfim, tudo mudou na vida de Paulo, e ele pôde exclamar com a sua alma limpa, com a sua alma livre, ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém? Você pode repetir essas palavras? Graças a Deus por Jesus Cristo. Meus amados, novas convicções, um novo Senhor.
E eu quero dizer a você que a obra que Deus fez na vida de Saulo de Tarso, que depois transformou-se no apóstolo São Paulo, escritor de 13 livros na Bíblia, é aquele que deu o nome para o nosso estado, que deu o nome para o melhor time do Brasil. Desculpa. Teve gente que não gostou da brincadeira. Mas é brincadeira. Meus irmãos, a obra que Jesus fez na vida de Paulo está disponível a todos nós. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Graças a Deus por Jesus Cristo, todos nós podemos e devemos dar. Graças a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo foi até o fim. Graças a Deus, porque Jesus Cristo não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de Saulo. Graças a Deus, porque Ele consumou a nossa redenção lá na cruz do Calvário. Ele consumou, ou seja, Ele concluiu, Ele acabou, Ele realizou, Ele levou a termo, Ele fez, Ele completou, Ele executou, Ele aperfeiçoou a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Capítulo 19, versículo 30 de João, está escrito: quando Jesus provou o vinagre, disse: está consumado, está feito. Ele foi até o fim, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus amados, a Bíblia fala do sofrimento de Jesus ali no jardim do Getsêmani. Ele sofreu angústias tão fortes que ele mesmo disse lá no Getsêmani, lugar da prensa do azeite, foi neste lugar. A Bíblia diz que Jesus sentiu tristeza a ponto de morrer. Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Ele sentiu tristeza e você vai entender por quê. No jardim do Getsêmani, Jesus suou sangue. Cientificamente é chamado de hematitrose. Lá em Lucas 22, versículo 44, diz assim: em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se gotas de sangue que corriam até o chão. Veja o tamanho da angústia, da tristeza que Jesus sentiu no Getsêmani, no lugar da prensa de azeite. Meus amados, por que, pastor? Por que até chegar ao Getsêmani, Jesus já havia sido
traído, vendido por 30 moedas de prata. Até chegar no Getsêmani, Jesus já sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Pedro, aquele que presenciou tantos milagres. Ele sabia que os outros apóstolos se dispersariam, se espalhariam. Jesus sabia que ele passaria por um julgamento forjado, cuja sentença seria a crucificação. Jesus sabia que seria exposto, despido, açoitado, cuspido, esbofeteado, humilhado, vilipendiado. Ele sabia que uma coroa de espinhos esperariam por ele, e que os espinhos penetrariam seu couro cabeludo, perfuraria seu crânio. Mas não sei se você já tomou alguma pancada, sofreu algum pequeno corte, leve corte na cabeça, sai muito sangue. Imagine aqueles espinhos duros de 3 a 5 centímetros em forma de capacete e sendo colocado na cabeça de Jesus, não com carinho, mas com violência, e ainda batendo com uma cana na cabeça dele. Ele sabia o que esperava por ele. Mas ele não desistiu. Repita: graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mas pastor, ele poderia desistir. Sim, se ele quisesse, ele poderia. Ele chegou no Getsêmani a orar 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. Ele poderia sim, irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 52 e versículo 53, está escrito assim: então Jesus lhe disse, a quem? A Pedro. Pedro havia cortado com sua espada a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, tentando desesperadamente, na força do braço, livrar Jesus naquele momento. E Jesus diz assim: mete a tua espada no seu lugar, na bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí no versículo seguinte, 53, diz assim: ou pensas tu, viu, Pedro? Talvez tenha algum Pedro aqui que precise ouvir isso. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai e que Ele não me mandaria agora mesmo, assim, ó, no estalar de dedo, fração de segundos, mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante isso. Pensa você que se eu quisesse eu não poderia fazer? Irmãos, uma legião de anjos
corresponde aproximadamente acima de 6.000 anjos. Jesus estava ali com 11 discípulos, porque um já o tinha traído, tinha abandonado. Jesus falou mais de 12. Uma legião para ele. Uma legião para cada discípulo. E ainda sobraria, porque ele não disse 12, ele disse mais de 12. Se uma legião corresponde a 6.000, eram assim as legiões de soldados romanos, 6.000 soldados. Há alguns que dizem que chegava a 12.000 uma legião. Se uma legião corresponde a 6.000, 12 legiões, 72.000 anjos. E lá em Isaías 37, verso 36, a Bíblia diz que um anjo só, o anjo do Senhor, saiu e feriu numa noite. No arraial dos assírios, quantos? 185.000, um anjo. Imagina o que não faria 72.000 anjos. Amém? Irmão, se Deus quisesse, Ele mandaria os seus anjos. Não sobraria um habitante na face da terra. Ele nem precisa disso, ele poderia simplesmente desligar uma veinha, né? E tchau, acabou. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Olha só, irmãos. Graças a Deus que Ele não desistiu, porque o versículo 54 de Mateus 26 diz assim: como se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Jesus disse assim: se eu pedisse para Deus mandar os anjos, mais de 12 legiões de anjos e tal, eu não quisesse passar por isso, eu não passaria. Mas como se cumpririam as escrituras? Como? Se Jesus tivesse desistido, irmãos, não se cumpriria a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que é a profecia que o próprio Deus proferiu: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre as tuas descendências e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher, Jesus Cristo, iria esmagar a cabeça de Satanás. Essa profecia não se cumpriria se Jesus tivesse desistido. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados, se Jesus tivesse desistido, as famílias da terra não seriam abençoadas, conforme diz Gênesis capítulo 12, versículo 3. Quando Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Isso não se cumpriria se Jesus tivesse desistido, irmãos.
Isaías, Jeremias, Miqueias, todos os profetas, maiores e menores, teriam sido falsos profetas. Meus amados, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, diz: um menino nos nasceu. Isso aí, irmãos, é uma profecia de Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, falando de Jesus. Um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha só, irmãos, amém? Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Deixa esse texto aqui. Sobre o trono de Davi e no seu reino não haverá fim. Isso aí não teria se cumprido, irmãos. Se Jesus tivesse desistido, meus amados, não se cumpriria Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz assim: então brotará um rebento do tronco, não é toco, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus é esse rebento, Jesus é esse renovo. Essa profecia não se cumpriria. Se Jesus tivesse desistido, irmãos, Isaías 53, versículo 4 e 5, seria uma falsa profecia. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Meus irmãos, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meus irmãos, preste atenção nisso. A culpa era nossa, o pecado era nosso, a condenação era nossa. Mas Ele levou sobre Ele. Ele carregou. Mas se Ele tivesse desistido, isso teria sido uma profecia falsa. Miqueias não teria se cumprido, capítulo 5, versículo 2, que diz: e tu, Belém, posta que pequena demais entre as milhares de Judá, Belém e Efrata. Olha o que diz o texto: você é posta entre as pequenas, mas de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, se Jesus tivesse desistido, nada disso seria verdadeiro. Se Jesus tivesse desistido, Simão Cirineu não teria história. Você sabia que foi um negro que ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão de Cirene. Isso não teria acontecido. Se Jesus tivesse desistido, o véu do templo não se rasgaria de alto a baixo.
Se Jesus tivesse desistido, a terra não tremeria, as pedras não se fenderiam, os sepulcros não seriam abertos, os mortos não teriam ressuscitado, Jesus não teria morrido na cruz, consequentemente não seria sepultado e também não haveria ressurreição. Graças a Deus por Jesus Cristo. Se Jesus tivesse desistido, as dúvidas de Tomé não existiriam, também não seriam esclarecidas, porque não existiria. Se Jesus tivesse desistido, meu querido irmão, nós não teríamos sido perdoados dos nossos pecados. Consequentemente, não haveria salvação para nós. Se Jesus tivesse desistido, as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Aliás, não haveria igreja. Se Jesus tivesse desistido, todos nós, sem exceção, desde o primeiro homem, Adão, até o último que ainda vai nascer, todos e todas, estaríamos condenados ao inferno. Se Jesus tivesse desistido, a única chance que tínhamos estaria perdida. Se Jesus tivesse desistido, não teria, ou não teriam, novos céus e novas terras. Olha o que diz Apocalipse 21, de 1 a 7. Irmãos, João disse, eu vi. Sabe por que ele viu? Porque Jesus não desistiu. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Você sente a presença de Deus aqui, irmãos? Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Segue. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada, ou seja, adornada, enfeitada para o seu noivo, a igreja enfeitada para encontrar o Senhor nos ares. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha que promessa linda. Graças a Deus por Jesus Cristo. E Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Covid não vai fazer vítima. Nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Sabe por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas, graças a Deus por Jesus Cristo. Verso 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono, quem, irmãos?
Jesus, aquele que não desistiu e que venceu a morte, que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. Falou para o João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou, disse Jesus. Sabe quem disse isso? Aquele que não desistiu. Aquele que disse: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. E o 7 para encerrar: e aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e eles, vocês, nós seremos o seu filho, o seu povo. Meus irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu quero que você fique em pé agora, na presença de Deus. Feche seus olhos. Eu sinto o Espírito Santo aqui, irmãos. Sabe por que nós podemos sentir a presença de Deus? Graças a Deus por Jesus Cristo. Valorize esse momento de Santa Ceia. Valorize o sangue que foi derramado da nova aliança, o corpo que foi partido para te dar cura. Fecha seus olhos. Eu quero, antes de ministrar a Santa Ceia, eu quero perguntar a alguém: gostaria nessa noite de entregar seu coração a Jesus Cristo? Pastor, graças a Deus por Jesus. Minha vida é dele a partir de agora. A experiência de Saulo pode ser a sua experiência. Nunca mais você será escravo do pecado. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Se tem, eu quero que eu levante a mão. E eu quero orar por você. Em nome do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Você já entregou seu coração a Jesus Cristo? Levanta as duas mãos então. Exalte o nome dele. Ele não desistiu. Não desistiu de Saulo. Não desistiu de mim. Não desistiu de você. Existem pessoas que desistem dele. Existem pessoas que desistem de crer. Mas guarde uma coisa no seu coração: Jesus nunca desistirá de te amar.